Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Estamos iniciando aqui mais um estudo bíblico, sobre a escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Para mim é um prazer enorme estar recebendo aqui você no nosso canal. Você que gosta de aprender a palavra de Deus, você que gosta do ensino genuíno das Escrituras, você está no lugar certo. Nós estamos aqui iniciando mais um estudo onde iremos falar sobre as verdades bíblicas relacionadas aos eventos futuros. Para mim é de muita alegria saber que você tem aí assistido nossos materiais e tem sido edificado, tem sido abençoado por Deus através da sua palavra, tá bom? Antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, eu quero pedir para você, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, ative a notificação no sininho aí que está do lado, tá bom? E deixa aquele like abençoado, tá certo, pessoal? Para nós é de muita valia isso que você faz, porque nós, de certa forma, estamos percebendo que você está gostando do material que está sendo lançado aqui no nosso canal, tá bom? E no final do vídeo, comenta aí, tá bom? Deixa aí o seu feedback, deixa aí seu comentário, para nós também é de muita importância aquilo que você tem achado, você tem gostado, aquilo que você tem a falar do conteúdo que tem sido mostrado aqui no nosso canal. Então se inscreve aí, nós estamos com a meta de chegar a 100 inscritos até agora no meio do ano, e eu espero que você nos ajude aí, tá bom? Meus irmãos, mas vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo aqui sobre a doutrina das últimas coisas, sobre a escatologia, Você que acompanhou os 2 vídeos anteriores sabe que nós falamos sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus, e como nós prometemos, vamos falar agora sobre a vinda de Cristo, mas de maneira mais precisa, sobre o arrebatamento da igreja, Michael, porque a vinda de Jesus, de maneira mais precisa, o arrebatamento da igreja. Só de antemão aqui, para adiantar o assunto logo aqui para vocês, a vinda de Jesus, ela não é somente o arrebatamento da igreja, O arrebatamento da igreja, ela faz parte da vinda de Jesus, mas a vinda de Jesus não é somente o arrebatamento. A vinda de Cristo, embora ela seja uma só, ela é única, ela está dividida em 2 fases, Inclusive daqui a pouco, no nosso estudo, vamos aqui mostrar para vocês qual é a diferença da primeira fase da vinda de Jesus e a segunda fase da vinda de Cristo, Então, a vinda de Jesus ela é uma só, dividida em 2 fases. O arrebatamento da igreja faz parte de uma dessas fases, a vinda de Cristo, que nós vamos falar aqui daqui a pouco, tá bom? E antes de nós falarmos sobre isso, eu quero falar para vocês o que é o arrebatamento da igreja, De onde é que surgiu essa expressão arrebatamento, Antes disso, eu queria mostrar para vocês que o arrebatamento da igreja é uma promessa bíblica, O arrebatamento da igreja não foi uma coisa que nós crentes, nós cristãos criamos ou inventamos, não. Isso está baseado em uma promessa feita pelo nosso próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lá em João capítulo 14, versículo número 1 ao 3, Jesus prometeu para a sua igreja que viria para buscar o seu povo. Eu quero ler aqui com vocês em nome de Jesus. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então nós vimos aqui uma referência onde o próprio Cristo promete vir para buscar o seu povo, a fim de levá-lo para estar com ele onde ele está hoje também, que é no céu, ao lado de Deus. Então essa promessa nós temos esta esperança de um dia sermos arrebatados pelo Senhor e morarmos com ele para sempre na glória, no céu, Mas, irmão Michael, de onde é que vem essa expressão arrebatado, O arrebatamento, isso é bíblico, está na Bíblia isso, É que nós vamos falar aqui agora, A palavra arrebatamento, ela aparece na Bíblia, ou arrebatados, ou arrebatado, ela aparece na Bíblia, Existe uma referência aqui que eu vou citar aqui para vocês em nome de Jesus, lá em Filipenses capítulo 4, lá em Tessalonicenses capítulo 4, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo número 4, Paulo vai falar sobre esta expressão arrebatados, Eu vou só aqui localizar para vocês. Está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 17. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Então a expressão arrebatamento, arrebatados ou arrebatado, né, ela é bíblica porque Paulo cita aqui em 1 Tessalonicenses 4,17 que nós seremos arrebatados, né? Daí vem a expressão arrebatamento, né? E o que significa a palavra arrebatamento, né? Arrebatamento, ou arrebatado, ou arrebatar, né? Essa palavra está escrita aqui, eu vou ler para vocês, diz assim: o termo arrebatamento deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força. O termo latino raptus equivale a harpazo em grego, traduzido por arrebatado em 1 Tessalonicenses 4,17, que acabamos de ler aqui, né? Esse evento descrito aqui e em 1 Coríntios 15, também fala sobre isso, refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. Então, o arrebatamento é isso, ela deriva de uma palavra em latim, que quer dizer raptus, né? Essa palavra quer dizer justamente isso, arrebatar com força, rapidamente, ser tirado com força. Então a palavra arrebatamento quer dizer justamente isso, alguém que foi arrancado, tirado de um lugar rapidamente e com força. E é justamente isso que vai acontecer com a igreja será tirada da terra de maneira rápida e com força para ir morar com o Senhor na glória. Amém, meus irmãos? E apesar, meus irmãos, de o Antigo Testamento não falar quase nada sobre, ou melhor, nada sobre o arrebatamento da igreja, né? O Novo Testamento está repleto de referências a respeito do arrebatamento da igreja, né? Existem muitas referências a respeito no Novo Testamento, a respeito da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. Olha o que eu vou ler aqui para vocês. A segunda vinda é mencionada mais de 300 vezes na Bíblia. O 216 capítulo do Novo Testamento contém 318 referências à vinda de Cristo, e um em cada 30 versículos fala deste fato. Apenas 4, Gálatas, Filemão, 2 e 3 João, não mencionam a vinda de Jesus. Então veja só, existe dentro do Novo Testamento mais de 318 referências à vinda de Cristo, né? Então o Antigo Testamento ele não fala nada, né, sobre o arrebatamento da igreja, né? Ele fala sobre a vinda de Jesus, mas não de maneira específica sobre o arrebatamento da igreja, porque o Antigo Testamento ele foi escrito para o povo israelita, não para a igreja, né? Já o Novo Testamento, que foi escrito para nós que somos a igreja, o Espírito Santo inspirou os apóstolos, os irmãos que escreveram o Novo Testamento, a falar sobre o arrebatamento da igreja, né? Então, já que você entendeu o que é o arrebatamento da igreja, já que você entendeu que o Novo Testamento fala muito sobre este assunto, né? Isso mostra que os irmãos tinham interesse em aplicar essa doutrina, em falar para os irmãos, eles tinham essa esperança, eles tinham essa chama ardente dentro deles, que Cristo voltaria para arrebatar a sua igreja. Agora eu vou explicar para vocês aqui um vídeo, vamos falar aqui agora, tá bom? Para isso eu vou utilizar aqui o meu quadro que eu tenho aqui, para explicar para vocês o que é, ou qual é a diferença entre a primeira e a segunda fase da vinda de Jesus, e nós vamos falar também um pouco sobre o arrebatamento da igreja, tá bom? Então confere aí e seja tremendamente abençoado por... Bom, meus irmãos, nós já estamos aqui com o nosso quadro e a partir de agora eu vou explicar para vocês qual é a diferença que existe entre a primeira fase e a segunda fase da vinda de Cristo, né? Só lembrando que a primeira fase e a segunda fase de Jesus, ela é separada, né, por um período de 7 anos, que são o período, o período da grande tribulação, né? A grande tribulação perdurará 7 anos e esse período ela vai separar a primeira fase da segunda fase da vinda de Jesus, né? Mas você pode perguntar, como é que eu faço para diferenciar entre a primeira fase e a segunda fase de Jesus, né? Me mostre como é que eu faço para saber quando a Bíblia está falando da primeira fase e da segunda fase de Cristo. É justamente a nossa missão aqui, através desse vídeo, mostrar para você na Bíblia como é que você deve saber quando a Bíblia está falando sobre a primeira fase da vida de Jesus ou está falando sobre a segunda fase da vida de Jesus. Haja vista que essas fases, embora sejam tudo falando a respeito da vida de Cristo, são fases distintas, né? Nós vamos falar aqui para vocês um pouco sobre algumas coisas. Eu marquei aqui 5 características cada, né? 5 características da primeira fase, 5 características da segunda fase. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença da primeira e a segunda fase da vida de Cristo. Amém?
Só lembrando que a primeira fase da vida de Jesus está falando do arrebatamento da igreja, tá bom? E a segunda fase da vida de Cristo está falando sobre outros assuntos que eu vou aqui abordar para vocês agora. Mas tanto a primeira fase como a segunda fase se refere à vinda de Jesus. Não são duas vindas, só aqui reiterando, não é duas vindas, é uma vinda só e separada ou distinta com duas fases diferentes, tá bom? Então vamos lá. A primeira fase da vida de Jesus, como eu falei para vocês, está falando a respeito do arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, que se dará na primeira fase da vida de Jesus, isso acontecerá em oculto, né? Ou em secreto, conforme temos aqui a referência de 1 Coríntios 15:52 e também Mateus 24 e 27. Vamos conferir essa referência aqui em nome de Jesus, né? Se você tiver aí papel, caneta ou lápis, né, e quiser anotar do jeito que eu fiz aqui no meu quadro aqui, tá bom? E para poder depois você estudar, né? Ou tiver com a sua Bíblia aí, melhor ainda, porque você vai conferir aqui nos versículos, vamos citar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira fase da vinda de Cristo, que está falando sobre o arrebatamento da igreja, se dará em oculto, como eu anotei aqui, ou em secreto, né? 1 Coríntios 15:52 e Mateus 24 e 27 vai falar sobre isso. Vamos para Mateus 24 e 27 aqui, tá bom? Que é o primeiro livro, né? Vamos ler aqui nesse estudo. Mateus 24 e 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então veja só, Jesus, o próprio Senhor falando aqui, falou que a sua vinda seria como a saída de um relâmpago, né? Nós sabemos que o relâmpago é algo que acontece muito rápido, em fração de milésimos de segundo, né? Assim também seria a vinda de Jesus. Então, meus irmãos, Jesus está mostrando que a sua vinda seria algo que quase que imperceptível, e é o que de fato vai acontecer. A vinda de Jesus ela vai ser quase que imperceptível, porque somente a igreja irá perceber o momento exato da vinda do Senhor. O mundo inteiro não há de contemplar esse acontecimento que é o arrebatamento da igreja. Haja visto que vai acontecer num momento muito rápido, tal como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Paulo também escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que é a próxima referência que nós vamos ler aqui agora, também fala sobre isso. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então agora nós vemos aqui o apóstolo Paulo também falando que a vinda de Jesus aconteceria como no momento de abrir e fechar de olhos, né? Aqui abrir e fechar dá a ideia de realmente de um piscar do olho, né? Nós sabemos que o piscar do olho é algo tão rápido, tão repentino, que nós nem percebemos, né? Só percebemos quando nós piscamos, quando nós olhamos no espelho, que nós vamos ver que nós podemos piscar, mas naturalmente ninguém percebe. Automaticamente isso nos faz entender que a vinda de Cristo também será imperceptível, né? Como eu falei, somente a igreja saberá desse acontecimento, pois a igreja participará, lógico, do momento do arrebatamento da igreja, mas o mundo em si ficará desconhecido desse momento. E como é que então as pessoas vão saber que Cristo voltou e arrebatou a sua igreja? Porque em vários lugares do mundo, né, milhares de pessoas sumiram ao mesmo tempo, e isso vai fazer com que as pessoas entendam que Cristo voltou e arrebatou o seu povo, né? Então o arrebatamento ele vai ser imperceptível, porém as pessoas vão se dar conta que de fato algo aconteceu, porque milhares de pessoas, no caso os cristãos, né, sumiram em todo o mundo, né? Isso estou falando na primeira fase da vida de Jesus. Na segunda fase da vida de Cristo, né, que vai acontecer 7 anos depois da primeira fase, né, vai falar agora, né, da aparição de Cristo em glória. Ou seja, na primeira fase Jesus vem oculto em secreto somente para a igreja, mas na segunda fase da sua vinda Cristo não virá mais em oculto nem em secreto. Ele vai aparecer para todas as pessoas do mundo inteiro, né? Todas as pessoas que estão na face da terra, onde irão de contemplar a vinda de Cristo em glória para reinar aqui na terra no seu reino milenial, né? Lá em Apocalipse, até anotei ali, vocês podem perceber
capítulo 1, versículo 7, fala sobre isso. Vamos passar lá agora em nome de Jesus. Apocalipse 1 e 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, aqui em Apocalipse 1 e 7, quando a Bíblia fala que ele vem com as nuvens, todo olho verá, está falando da aparição de Cristo em glória. Não está falando do arrebatamento da igreja, porque nós já aprendemos que o arrebatamento da igreja será no momento inesperado, oculto, secreto. Mas está falando da segunda fase da sua vida, que é quando ele virá em glória, onde todas as pessoas do mundo inteiro vão de contemplar a glória do Senhor, a vinda de Cristo, onde ele estará vindo para reinar aqui na terra e impetrar, como eu falei aqui, o seu reino milenial. Depois nós vamos falar sobre isso, também sobre o milênio. Você aguarde o próximo vídeo, tá bom? Vai ser uma bênção. Mas enquanto nós lançamos aqui o próximo vídeo, nós apenas estamos falando para você aqui o que irá acontecer no momento da segunda fase da vida de Cristo, quando ele vier em glória aqui para esta terra, né? Esse é a primeira distinção entre a primeira fase e a segunda fase da vida de Cristo. Então vamos passar aqui para a segunda distinção entre a primeira fase e a segunda fase da vida de Cristo, que eu marquei aqui. Nós vamos falar agora sobre a questão da primeira fase, fala sobre a vinda de Cristo para a igreja. Lembra que eu falei que a primeira fase, toda ela está relacionada com o arrebatamento? Então, a primeira fase da vida de Cristo, né? Nessa primeira fase, Cristo virá para a igreja, para arrebatar o seu povo, né? Essa promessa, até falando aqui esse versículo, né? Está registrada em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 3. Nós vamos passar lá agora de novo, a gente lê essa referência. João 14, Evangelho de João 14, então já é segundo escreveu João, né? 14, versículo número 3. Do 1 ao 3, vamos ler do 1 ao 3, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, né? Para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus prometeu para nós, somos a igreja do Senhor, voltar para nos levar para morar com Ele no céu, onde Ele está agora. Essa é a promessa da igreja, é a promessa do arrebatamento. Então Cristo, na primeira fase da sua vinda, Ele virá para a igreja, para buscar a igreja, para arrebatar a igreja, amém? Para levá-la para o céu, onde Ele está agora. Porém, na segunda fase, na sua vinda, que vai acontecer 7 anos depois, nós falamos sobre isso, né? Ele não virá mais para a igreja, ele virá com a igreja, né? No momento que Jesus estiver retornando, né, lá na sua aparição mundial, para todas as pessoas contemplarem a sua glória, Cristo não virá sozinho, né? Ele virá também com a sua igreja gloriosa, né? Isso está registrado lá em Judas, versículo número 14. Vamos passar lá agora também. Judas, versículo 14, olha o que diz a palavra de Deus. Quanto a isso, foi também Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, né? Com outra tradução é falar, eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, né? Essa referência está falando sobre a vinda de Cristo com a sua igreja. Então veja só, no momento do arrebatamento, ele vem para a igreja. Na segunda fase da sua vinda, que vai acontecer 7 anos depois, ele vem com a igreja. Amém, meus irmãos? Aqui é mais uma distinção entre a primeira fase e a segunda fase na vinda de Cristo. Agora vamos para a terceira distinção entre a primeira fase e a segunda fase na vida de Jesus. Ele, na sua primeira fase, sua vinda, né, do arrebatamento da igreja, ele virá até aos ares, né? Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, eu botei aqui versículo 5, mas na verdade é versículo 4, tá bom? Só foi aqui um erro de digitação. 1 Tessalonicenses 4,17 fala que Cristo virá até aos ares, né? Vamos passar essa referência aqui para a gente estudar direitinho, ver, conferir na Bíblia, né? Assim diz a palavra de Deus, depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja só, no momento do arrebatamento da igreja, Cristo ele não vai descer aqui nesta terra, ele não vai pisar esta terra. Ele vai vir até as nuvens, e nas nuvens é o lugar onde a igreja vai se encontrar com o Senhor, nos ares, conforme eu acabei de ler aqui, né? Então, Cristo virá até os ares, e nesse local, né, numa região celestial, a igreja se encontrará com o Senhor ali no momento da primeira fase da vinda de Jesus. Na segunda fase da vida de Cristo, né, vamos ver aqui agora que Cristo ele não vai vir até as nuvens, mas dessa vez agora ele vai pisar o solo terrestre, né? Mais precisamente, ele vai descer ali no Monte das Oliveiras, né? Então, na primeira fase, Cristo ficará somente nos ares, mas na segunda fase, onde ele virá em glória, onde ele virá com a igreja, ele vai descer aqui nesta terra e vai pisar o Monte das Oliveiras, conforme está escrito em Zacarias capítulo 14, versículo de número 4, onde nós vamos passar aqui agora também para ler para vocês, tá bom? Olha o que diz a palavra de Deus. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então vejam, Zacarias capítulo 4, né, 14, nós dizemos, versículo 4, fala que Cristo, né, essa referência que está falando de Jesus, virá e ele pisará, colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, né? Então, mais uma distinção aqui entre a primeira fase e a segunda fase da vida de Jesus, né? Na primeira fase, ele virá até os ares. Na segunda fase, ele pisará o Monte das Oliveiras, né? Que fica lá, nós sabemos, no território de Israel, né? É de lá que Cristo vai governar o mundo inteiro, como já falei, no seu reino milenial, né? Glória a Jesus. Nós vamos agora para a quarta distinção entre a primeira e a segunda fase da vida de Jesus, tá bom? E nessa primeira fase, que fala sobre o arrebatamento da igreja, Cristo virá para glorificar a igreja, né? Nós sabemos que o nosso corpo hoje é um corpo mortal, é um corpo que ele adoece, ele morre, né? Ele sofre, ele se entristece, enfim, nós passamos por muitas coisas enquanto estamos aqui na terra. Porém, no momento do arrebatamento da igreja, na primeira fase da sua vinda, a igreja passará por um processo de transformação, onde ela receberá um corpo glorificado. Não é um outro corpo, é o mesmo corpo que você tem hoje, porém agora ele passará por um processo de transformação, onde ele passará do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível, né? Do natural para um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor, né? Conforme está registrado em Filipenses 3, versículo 20 e o versículo número 21. Então vamos ler aqui agora para vocês também. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21. Assim diz a palavra de Deus: pois a nossa cidade não está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, né? Segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subornar a si todas as coisas. Então veja que coisa gloriosa, né? Esse corpo que nós temos hoje é se transformar à semelhança do corpo de Cristo, né? Cristo hoje está num corpo glorificado. E a igreja também terá a honra de ter também essa oportunidade de ter o seu corpo, né, transformado em um corpo de glória. E isso vai acontecer justamente no arrebatamento da igreja, que se dará na primeira fase da vinda de Cristo, né? Enquanto na primeira fase, no momento do arrebatamento, da igreja será transformada em um corpo glorioso, na segunda fase, Cristo não virá mais para transformar a igreja em uma igreja gloriosa, porque isso já aconteceu no momento do arrebatamento. Mas ele virá com a igreja gloriosa, né? Na primeira fase, a igreja foi transformada em uma igreja gloriosa, revestida de glória. A sua matéria passou por uma transformação. Porém, na segunda fase, Jesus Cristo já virá com essa igreja glorificada para vir aqui impetrar o seu reino, né? Isso está lá
em Colossenses capítulo 3, versículo de número 4. Eu queria que você acompanhasse aqui comigo, tá bom? Colossenses capítulo 3, versículo de número 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, na primeira fase, ele vem para glorificar a igreja. Na segunda fase, ele já vem com a igreja glorificada. Isso é coisa muito maravilhosa, né? Na primeira fase, a igreja receberá uma transformação. Na segunda fase, a igreja já virá transformada, refletindo o brilho da glória de Deus. Então, essa é a quarta distinção entre a primeira fase e a segunda fase da vida de Jesus, né? Agora vamos tentar falar sobre a quinta e última diferença, né, entre a primeira fase e a segunda fase da vida de Cristo. Nós vamos falar aqui, tá bom? E nós vamos falar agora sobre a questão de que na primeira fase, no momento do arrebatamento da igreja, Jesus virá como noivo, né, para o seu povo. Então, no momento do arrebatamento na igreja, na primeira fase da sua vinda, Cristo virá para a igreja como noivo, né? Isso é claramente mostrado, detalhado na parábola que nós conhecemos como a parábola lá das 10 virgens, né? Onde aquelas 10 virgens, 5 delas eram prudentes e loucas, como nós sabemos, né? As 5 prudentes ali representam a igreja de Cristo que está preparada para o momento certo, né? Ocasional para se apresentar ao seu noivo, né? No caso, Cristo. Cristo é o nosso noivo. Não? Então a parábola lá em Mateus 25, versículo 1 ao versículo 13, depois você pode conferir, fala sobre esse momento glorioso, né? Onde a igreja se encontrará com o seu noivo, que é Jesus. Então, no momento do arrebatamento, na primeira fase, Jesus virá como noivo para a sua igreja. Já na segunda fase, na sua vinda, 7 anos depois, Cristo virá não mais como noivo, né? Mas Cristo virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo mundo e para todas as nações, né? Então, isso está relatado em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 16. Tá bom? Vamos passar aqui nessa última referência, Apocalipse, capítulo 19. Eu vou ler aqui para vocês, versículo número 16, assim está escrito, né? Vamos ler aqui o versículo 5, né? E saía na sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então veja só, na primeira fase, que nós falamos aqui, ele virá como noivo para a sua igreja, no momento do arrebatamento. Já na segunda fase, Cristo não virá mais como noivo, ele já é o noivo da igreja, né? Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para governar aqui no seu reino milenial, né? Isso é coisa muito importante, né? Muito interessante, né? Então, pessoal, aqui foi apenas algumas distinções que eu coloquei aqui. É claro que existem muitos mais, né? Não dá para falar apenas em um vídeo todas as diferenças que existem na primeira fase e a segunda fase de Cristo, mas eu espero que você tenha aprendido, tá bom? Aqui nós fizemos a questão de colocar as referências, que é para você ter a noção, né? E saber diferenciar na Bíblia, né? Quando você passar por uma passagem, e entender quando é que a Bíblia está falando sobre o arrebatamento e a segunda fase da vida de Cristo, que será em glória, tá bom? Continue conosco aqui no vídeo. Antes de encerrar, nós temos aqui algo a falar para vocês também, tá bom? E continue acompanhando conosco aqui o nosso material, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, agora que você aprendeu aí qual a diferença entre a primeira fase e a segunda fase da vida de Cristo, né? Eu espero que você tenha sido ricamente abençoado por Deus. E o nosso vídeo de hoje é basicamente focar nessa área, né? Focar sobre o arrebatamento da igreja e a distinção entre a primeira e a segunda fase da vinda de Jesus. Esse vídeo que nós estamos lançando aqui hoje é um vídeo que terá também duas partes. A primeira parte é essa, nós estamos falando sobre a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. E nós lançaremos também um segundo vídeo, né, que será a continuação desse vídeo que nós estamos lançando aqui hoje, né? Nós lançaremos a continuação desse vídeo, onde nós estamos falando sobre alguns personagens do Antigo Testamento que prefiguram o arrebatamento da igreja. Eu falei para vocês que o Antigo Testamento não fala
sobre o arrebatamento, mas a Bíblia fala sobre algumas figuras do Antigo Testamento que mostravam esse acontecimento glorioso. Nós vamos focar e falar para vocês no segundo vídeo. Nós estaremos lançando no nosso canal sobre alguns personagens do Antigo Testamento que falam sobre o arrebatamento da igreja. E também no segundo vídeo eu vou lançar aqui no nosso canal, nós vamos falar também, meus irmãos, sobre algumas questões particulares que irão acontecer no momento do arrebatamento, né? Nós sabemos que no momento do arrebatamento vai acontecer muita coisa, né? A igreja vai ser glorificada, os mortos vão ressuscitar, né? Vai ressoar a trombeta, né? Então nós vamos falar no segundo vídeo sobre algumas coisas relacionadas a isso, algumas coisas que irão acontecer no momento que a igreja for arrebatada. E já eu deixo aqui o convite para você, em nome de Jesus, ficar esperando, tá bom? A continuação desse estudo aqui sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, e eu tenho certeza que vai ser bênção, e você será ricamente edificado através da palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho pedido todas as vezes que lança aqui um vídeo no canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? Para que mais pessoas também sejam alcançadas através da palavra de Deus. Um grande abraço, fica na paz, Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.